Saudações tricolores para a torcida mais apaixonada do Brasil e do mundo. Donaldinho na área analisando esse América Mineiro 0, Fluminense 0. Toca a vinheta aí, produção. Fala galera, Donaldinho aqui na área. Vamos falar desse América Mineiro e Fluminense que acabou de acabar nessa quarta-feira de muito frio aqui no Rio de Janeiro. Imagina lá em Minas como é que não tava, né? E antes de começar a falar desse jogo, eu quero pedir para você o seguinte: já deixou o seu like? Já começou a curtir os nossos vídeos, os nossos pós-jogos, as nossas lives, os nossos programas que rolam toda segunda e quinta às 21 horas? Amanhã tem. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa lá a sinetinha para ficar ligado quando é que vai rolar alguma coisa nova aqui no Rio Futecast. Segue a gente no Instagram também para dar aquela moral. Então, vamos falar desse América Mineiro, né? América Mineiro e Fluminense, que foi 0-0, empate. O Fernando Diniz, ele fez uma coisa que, como ele não tinha o John Arias para começar jogando, ele fez uma opção ali que não foi o William Bigode, graças a Deus. Ele escutou um pouco a torcida e colocou ali o menino Matheus Martins, que fez um bom campeonato pela seleção brasileira sub-20, né? Então, ele colocou o Matheus Martins ali, mas é um moleque novo, acho que a gente tem que ter um pouquinho de cautela aí para começar a criticar o moleque, porque realmente ele errou bastante coisa, né? Ainda mais que, né, o Fluminense jogou com um a mais desde os 10 minutos do primeiro tempo. Mas em relação à escalação, eu não gostei tanto, porque ele continuou escalando o Wellington e ele fez praticamente uma trinca ali, né? Com o Wellington e Iago no meio e o Ganso um pouquinho mais avançado. Só que quando você bota o Wellington, o Iago e o Ganso fica sobrecarregado, entendeu? Porque é ele que tem aquele papel de criação, mas toda a bola tem que passar pelo pé do Ganso e você olha para o lado, tem o Iago, para trás tem o Wellington, que não acrescenta muito em relação à criação de jogadas. Então, realmente, o Fluminense fica um pouco limitado. Particularmente, eu não gostei. Acho que ele já poderia ter entrado ali com o próprio Nonato, de repente o Nonato, o Iago e o Iago até para dar uma consistência defensiva, porque o Iago tem um pulmão ali, corre, né, voluntarioso e tal, mas o Fernando Diniz decidiu começar com o Iago, o Wellington e o Ganso. O que aconteceu foi o seguinte: aos 10 minutos, né, o jogador do América Mineiro, Alê, subiu para cabecear uma bola junto com o Nino, deu uma cotovelada no rosto do Nino, o VAR chamou o Daronco e o Daronco expulsou o Alê. Então o Fluminense ficou com um a mais desde os 10 minutos do primeiro tempo, galera. Então, assim, o que aconteceu? O América Mineiro fez o que o Fluminense deveria ter feito contra o Atlético Goianiense aqui na última rodada. Na penúltima, na verdade, né? Então, assim, o América Mineiro praticamente recuou todas as linhas, ficou com 2 linhas de 4, um jogador mais adiantado ali, que era o Aloysio, né? Que ele ficava marcando a saída de bola do Fluminense. E ele estava bem compacto em relação à defesa. Então, o Fluminense teve muita dificuldade. O Fluminense praticamente não conseguiu quebrar as linhas do América Mineiro no primeiro tempo. Então, você termina o primeiro tempo ali, o Fluminense com mais de 70% de posse de bola, mais 6 ou 8 chutes a gol, mas 6 ou 8 chutes, finalizações, na verdade, não teve nenhum chute pro gol, efetivamente no gol. Então, o Fluminense ficou muito naquele toque lateral, tentava fazer alguma coisa, um passe vertical com o Ganso e tal, mas, no geral, a gente tinha aberto na direita o Luiz Henrique muito marcado, né? O moleque tá avisado. Então, assim, o moleque tava muito marcado, praticamente tinha uma marcação dupla nele, e do outro lado tinha o menino Matheus Martins, que não sei se foi nervosismo, não sei o que aconteceu, mas estava errando tudo, né? E você tem um Cano ali no meio dos zagueiros tentando se movimentar. Só que o Fluminense estava fazendo um jogo que, teoricamente, o Fernando Diniz não gosta. O Fernando Diniz gosta de atrair o time adversário para o seu campo e sair no praticamente um contragolpe ali de toques rápidos. Então o Fluminense hoje mostrou na semana passada, né, que não consegue jogar com um a menos, e hoje mostrou que não consegue também jogar com um a mais. Então o que o Fernando Diniz fez? Para mim, ele demorou a trocar. Eu acho que a partir do momento que o Fluminense teve um jogador a mais, o Fernando Diniz já poderia ter mexido, não tinha necessidade nenhuma de você ter Manuel, Nino e o próprio Wellington em campo, porque o Wellington ficou sem função ali no primeiro tempo. A bola passava pelo Wellington, mas ele não tinha muito o que fazer.
entendeu? Porque o América Mineiro, ele jogava mais no contra-ataque. Então o Fluminense voltou pro segundo tempo, né? O Diniz continuou com a opção dele com o Caio Paulista na lateral esquerda. Aí ele tirou o Wellington, tirou o Iago, botou o menino John Kennedy, né? Então, assim, ele praticamente encheu o Fluminense de atacante. Aí colocou o Nonato também, no lugar do Iago, e o John Kennedy no lugar do Wellington. Então, ele colocou ali um meia para revezar, para dividir, na verdade, essa responsabilidade de criação com o Ganso, e colocou um atacante para ficar mais enfiado dentro da área do América Mineiro, que é o John Kennedy. Só que aí agora você também... O que acontece? Quando o time está todo recuado, você tem que ter um jogador com a inteligência de quebrar as linhas num passe, entendeu? Porque realmente os caras estavam muito compactados. Então você tem ali o Nonato e o Ganso agora para fazer essa criação. Só 2 jogadores. Então você tem lá a linha de atacante, né, com os pontas. Você tem os 2 jogadores ali de meia, que é o Ganso e o Nonato. E mais atrás você tem Manuel e Nino. Então você forçava o Manuel e Nino a atacar para preencher justamente esse espaço entre o meio-campo e a zaga. Então o Fluminense tentava, não conseguia quebrar as linhas do América e tomava contra-ataque. As chances mais perigosas do jogo foram do América Mineiro. E o Fluminense tentando quebrar as linhas com o Nonato. E algumas vezes o Nonato, para mim, até foi um dos melhores da partida. Ele entrou bem, deu umas 2, 3 enfiadas ali, quase o Fluminense conseguiu resultar em gol, mas não conseguimos o nosso objetivo, que era voltar de Minas com uma vitória, para tentar se distanciar um pouquinho na zona da confusão. O Fluminense fica ali no meio de tabela, aquela situação chata, né? 3 pontos ainda da zona de rebaixamento. Não sei como é que vai ficar, porque amanhã tem jogo ainda. Mas eu tô começando a ficar com medo quando o Diniz bota a mãozinha no... Toda hora que o Diniz tava pensando, a câmera botava um close nele, ele tava com a mãozinha no nariz, olhinho fechado. Cara, eu tô começando a ficar com medo desse Diniz aí, cara. Assim, eu sei que o trabalho dele tá no início e tal, mas hoje ele poderia ter feito outras opções, ter tido outras opções durante o jogo, e ele decidiu povoar o Fluminense de atacante logo no início do segundo tempo, e os caras que tinham que criar, que tem aquela capacidade de quebrar linhas, né, ele botou em minoria. Então o Fluminense, e no final foi desespero, chuveirinho, escanteio e tal. E também vou te falar, o Fluminense jogou com uma preguicinha também danada, entendeu? Era toque pro lado, sem objetividade nenhuma, enfim. Acho que até falei demais em relação a esse jogo porque foi. Mas é isso aí, galera. Fluminense empatou com o América Mineiro, resultado ruim pra gente. Domingo tem jogo de novo contra o Avaí aqui no Maracanã. Vamos acreditar aí, a gente precisa vencer. A gente precisa vencer. O sinal tá amarelo, ainda não tá vermelho não, mas tá amarelo, irmão. Tem que acordar. Alô, Fernando Diniz, esquece o Wellington, pelo amor de Deus, esquece o Wellington. E é isso aí, galera. Só lembrar que amanhã vai rolar Rio Footcast ao vivaço, 9 horas. Você que não conhece no Rio Footcast, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, curte aqui, dá o like, compartilha pros amigos, dá essa moral pra gente. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações tricolores.